Episódio 24. Como Deus se revela no livro de Miqueias. Depois de Isaías, chegamos ao livro de Miqueias, profeta que exerceu seu ministério em Judá durante um período de grande instabilidade política, injustiça social e infidelidade espiritual. Miqueias profetiza nos dias dos reis Jotão, Acás e Ezequias, enquanto os grandes impérios da época ameaçavam o povo de Deus. Mas por trás das crises políticas, Miqueias identifica um problema muito mais profundo. O próprio povo havia se afastado do Senhor. Por isso, sua mensagem começa com uma convocação para que toda a terra ouça. O Deus que fala através de Miqueias não é uma divindade limitada a Jerusalém ou a Israel. Ele é o Senhor de toda a terra. Os povos podem ter seus reis, exércitos e deuses, mas todos estão debaixo da autoridade do verdadeiro Deus. Miqueias apresenta Deus como aquele que vem de sua habitação para julgar. As montanhas se derretem, os vales se abrem e a criação inteira parece testemunhar a chegada do juiz. A linguagem é forte porque o pecado do povo é grave. Samaria, capital do Reino do Norte, será julgada por sua idolatria. Jerusalém também não ficará impune. O problema não está apenas nos povos pagãos. O próprio povo da aliança é chamado a prestar contas diante de Deus. Aqui encontramos uma verdade fundamental. Deus não ignora o pecado daqueles que pertencem ao seu povo. Israel havia recebido a lei, conhecia a aliança e havia experimentado a ação de Deus ao longo da história. Por isso, sua responsabilidade era ainda maior. Miqueias denuncia especialmente a injustiça praticada pelos poderosos. Os ricos cobiçam campos e casas, tomam propriedades e expulsam famílias de suas terras. Os líderes deveriam proteger o povo, mas utilizavam sua posição para benefício próprio. Os governantes julgavam por interesse. Os sacerdotes ensinavam por recompensa. Os profetas anunciavam mensagens conforme aquilo que recebiam. A liderança de Israel havia transformado aquilo que deveria ser serviço a Deus em instrumento de exploração. Isso revela algo muito importante sobre Deus. Sua justiça alcança todas as áreas da vida. Para Deus, não existe separação entre religião e comportamento. Não adianta oferecer culto enquanto se oprime o próximo. Não adianta falar em nome de Deus enquanto se pratica injustiça. Miqueias mostra que o problema de Israel não era simplesmente uma deficiência política ou econômica. Era uma crise espiritual que havia contaminado toda a sociedade. O pecado havia começado no coração e alcançado as estruturas da comunidade. Por isso, o juízo anunciado por Miqueias não é uma reação exagerada de Deus. É a resposta de um Deus santo diante de uma sociedade que abandonou sua justiça. Mas existe algo ainda mais profundo. O povo poderia pensar que sua posição religiosa garantiria proteção. Afinal, Jerusalém possuía o templo. Deus havia estabelecido sua presença ali. Eles poderiam imaginar que nada aconteceria com a cidade. Miqueias destrói essa falsa segurança. A presença do templo não transforma automaticamente um povo desobediente em um povo fiel. A eleição não significa que Deus deixará de julgar o pecado. Isso nos conecta diretamente com Isaías. O mesmo Deus que revelou sua santidade no templo, agora mostra que sua santidade também exige justiça fora do templo. Deus não quer apenas cerimônias corretas. Ele quer um povo que viva de acordo com sua vontade. E aqui, começamos a perceber uma característica importante da revelação de Deus através dos profetas. Deus fala para confrontar a falsa segurança religiosa. O povo havia transformado a aliança em motivo de orgulho, mas havia esquecido o Deus da aliança. Miqueias, portanto, não anuncia apenas acontecimentos futuros. Ele revela quem Deus é. Deus é santo e, por isso, não tolera a idolatria. Deus é justo e, por isso, não ignora a opressão. Deus é soberano e, por isso, pode julgar tanto Israel quanto as nações. Deus é fiel e, por isso, mesmo em meio ao juízo,
ainda preservará suas promessas. E essa última verdade será cada vez mais importante à medida que avançarmos pelo livro. Miqueias anuncia destruição, mas não termina em destruição. Ele anuncia exílio, mas não termina no exílio. Ele denuncia pecado, mas não termina na condenação. Por trás do juízo existe um propósito maior. Deus está purificando o seu povo e conduzindo a história em direção à restauração. E essa restauração não virá através da força dos líderes corruptos que Miqueias denuncia. Virá através de um rei diferente, um rei que ainda será anunciado pelo profeta. Um rei cuja origem estará ligada a uma pequena cidade de Judá. Um rei que governará com justiça e cuja grandeza alcançará os confins da terra. Assim, a primeira grande revelação de Miqueias é esta: Deus vê a injustiça, confronta o pecado e julga aqueles que usam poder, religião e riqueza para explorar os outros. Mas seu juízo não significa abandono. O Deus que julga também preserva sua promessa e prepara o caminho para um rei justo. Depois de denunciar a corrupção de Israel e Judá, Miqueias aprofunda uma questão fundamental: o que Deus realmente deseja de seu povo? A resposta mostra que Deus não está interessado em uma religião baseada apenas em rituais, sacrifícios ou aparências. Ele deseja um povo que viva em justiça, misericórdia e humildade diante dele. Miqueias apresenta líderes que deveriam cuidar do povo, mas que fazem exatamente o contrário. Eles exploram os pobres, tomam suas propriedades e utilizam sua autoridade para benefício próprio. A religião continua funcionando, mas a justiça desapareceu. Isso revela uma verdade importante. Deus não aceita uma adoração que contradiz seu caráter. Não podemos afirmar que amamos a Deus enquanto deliberadamente praticamos injustiça contra o próximo. Em determinado momento, Miqueias apresenta uma espécie de pergunta: com que o homem deveria se apresentar diante do Senhor? Deveria oferecer sacrifícios cada vez maiores? Bezerros? Milhares de carneiros? Rios de azeite? Até mesmo oferecer seu primogênito? A resposta é muito diferente. Deus já havia mostrado ao seu povo aquilo que é bom: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Essa passagem é uma das sínteses mais importantes da mensagem de Miqueias. Primeiro, praticar a justiça. Deus deseja que seu povo trate as pessoas corretamente. A fé verdadeira produz uma vida que respeita o próximo, especialmente os vulneráveis. Segundo, amar a misericórdia. Não basta cumprir regras de maneira fria. O povo de Deus deve desenvolver um coração que ama a bondade, a compaixão e a fidelidade. Terceiro, andar humildemente com Deus. O relacionamento com Deus não é uma performance religiosa. É uma caminhada contínua de dependência, submissão e confiança. Miqueias, portanto, desmonta a ideia de que podemos compensar uma vida de pecado através de cerimônias religiosas. O problema de Israel não era a falta de sacrifícios, era a falta de fidelidade. E isso nos ajuda a compreender melhor a própria lei. Os sacrifícios nunca foram apresentados como uma licença para pecar. Eles faziam parte da relação de aliança e apontavam para a necessidade de expiação, mas não substituíam o arrependimento. Deus sempre desejou um povo cujo coração estivesse voltado para ele. Essa mensagem também revela algo sobre o próprio Deus. Ele é relacional. Deus não quer apenas receber ofertas. Ele quer que seu povo ande com ele. A expressão andar humildemente com Deus resume uma vida inteira orientada pela presença de Deus. Mas Miqueias também mostra que essa exigência de justiça não é apenas individual. Ela alcança toda a sociedade. Os líderes são responsáveis por governar corretamente. Os juízes devem julgar com justiça. Os ricos não devem explorar os pobres. Os profetas não devem vender suas mensagens. Os sacerdotes não devem transformar o serviço de Deus em negócio.
Toda a comunidade deve refletir o caráter do Deus que afirma adorar. Essa dimensão é especialmente importante porque mostra que a justiça bíblica não é uma ideia abstrata. Ela envolve a maneira como pessoas reais tratam umas às outras. Por isso, quando Deus denuncia o pecado de Israel, ele não está apenas condenando idolatria. Está condenando também exploração, corrupção, violência, ganância e abuso de poder. O Deus de Miqueias é o mesmo Deus que criou o homem à sua imagem. Por isso, aquilo que fazemos contra outras pessoas também importa diante dele. Mas existe uma tensão. Se o povo não consegue viver de maneira fiel, qual será a sua esperança? Miqueias não responde simplesmente dizendo que o homem precisa tentar mais. Ele continua apontando para a ação de Deus. Depois do juízo, Deus reunirá um remanescente. Ele reunirá aqueles que foram dispersos e conduzirá seu povo novamente. Isso significa que a restauração não será resultado da capacidade humana. Será resultado da graça e da fidelidade de Deus. O livro começa, portanto, a apresentar duas realidades lado a lado. O homem é chamado a viver em justiça, mas somente Deus pode realizar a restauração definitiva. E essa tensão prepara o caminho para a promessa messiânica. Miqueias mostrará que a esperança não está em encontrar um líder humano simplesmente mais competente do que os anteriores. A esperança está na chegada de um rei enviado pelo próprio Deus. Um rei que governará de maneira diferente. Um rei que reunirá o povo. Um rei que estabelecerá paz. Um rei cuja origem será anunciada de maneira surpreendente. Por isso, podemos resumir esta parte assim: Deus não deseja uma religião de aparência, mas um povo que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com ele. Porém, diante da incapacidade humana, Deus mesmo providenciará a restauração e levantará o rei prometido. E é justamente esse rei que será apresentado na próxima parte de Miqueias. Depois de denunciar a injustiça e mostrar que Deus deseja um povo que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com ele, Miqueias começa a revelar a grande esperança que está por trás de sua mensagem. Deus levantará um rei para governar seu povo. Essa promessa aparece de maneira surpreendente. Miqueias anuncia que, de uma pequena cidade de Judá, Belém Efrata, sairá aquele que governará Israel. Belém era uma cidade pequena e aparentemente insignificante. Mas foi justamente ali que nasceu Davi, o rei escolhido por Deus. Agora Miqueias aponta para alguém ainda maior que Davi. O profeta declara que esse governante terá uma origem que remonta aos tempos antigos. Sua história não começa simplesmente no momento em que aparecerá na terra. Existe algo misterioso e extraordinário em sua identidade. Essa profecia se torna especialmente importante quando chegamos ao Novo Testamento. Mateus identifica Belém como o lugar do nascimento de Jesus e relaciona diretamente essa profecia de Miqueias ao Messias. Aqui vemos novamente o padrão que acompanha toda a nossa série. Deus havia prometido um rei, preservou a linhagem de Davi e agora especifica o lugar de onde esse rei viria. O pequeno se torna grande. A cidade aparentemente insignificante se torna o lugar escolhido por Deus. E o rei que surgirá de Belém não será semelhante aos líderes corruptos denunciados por Miqueias. Ele governará o povo com a força do Senhor e na majestade do nome do Senhor. Isso é importante porque Miqueias acabou de mostrar o fracasso dos governantes de Israel e Judá. Os líderes exploravam o povo. Os reis falhavam. Os juízes eram corrompidos. Os sacerdotes buscavam vantagens. Agora aparece a promessa de um governante completamente diferente. O problema não será resolvido simplesmente trocando um governante humano por outro. Deus está preparando um rei justo. Esse rei cuidará de seu povo e estabelecerá segurança.
Miqueias diz que ele será grande até os confins da terra e que ele mesmo será a paz. Essa última afirmação é especialmente profunda. Ele não apenas trará paz, ele será a paz. No contexto de Miqueias, Israel vive cercado por ameaças militares e conflitos. Mas a solução definitiva não será encontrada em alianças políticas ou na força dos exércitos. A paz verdadeira virá através do governo do rei escolhido por Deus. Aqui a profecia começa a apontar claramente para Cristo. Jesus nasce em Belém. É apresentado como descendente de Davi. É reconhecido como o Messias e anuncia o reino de Deus. Mas Miqueias não apresenta apenas a primeira vinda do Messias. A promessa do reino aponta para uma realidade maior, que será plenamente estabelecida quando o governo de Cristo alcançar sua consumação. Isso nos ajuda a compreender que as profecias bíblicas frequentemente possuem uma dimensão que começa a se cumprir historicamente e aponta para um cumprimento definitivo. Mas existe outro aspecto importante em Miqueias. O rei não apenas governará, ele reunirá o povo. O povo havia sido disperso por causa do pecado e do juízo. Mas Deus promete reunir o remanescente. Isso nos mostra novamente o caráter de Deus. Ele disciplina, mas não abandona. Ele dispersa, mas também reúne. Ele julga, mas também restaura. Ele derruba o orgulho, mas preserva aqueles que confiam nele. O remanescente será conduzido pelo Rei Prometido. Assim, Miqueias conecta três grandes temas: juízo, remanescente e rei. O juízo trata do pecado. O remanescente demonstra a fidelidade de Deus. O rei conduz o povo à restauração. E isso nos ajuda a perceber como Miqueias se encaixa na grande história bíblica. Abraão recebeu a promessa de uma descendência. Jacó se tornou Israel. Moisés conduziu o povo. Davi recebeu a promessa de uma linhagem real. Os reis falharam. Os profetas anunciaram o juízo. E agora Miqueias anuncia que Deus ainda levantará o rei prometido. Esse rei será diferente porque não dependerá da capacidade humana. Seu governo será estabelecido pelo próprio Deus. E aqui vemos mais uma vez que Cristo não aparece inesperadamente no Novo Testamento. Ele é o cumprimento de uma expectativa construída ao longo de toda a revelação bíblica. Miqueias nos ajuda a enxergar isso de maneira especialmente clara. O Messias viria de Belém, seria descendente da linhagem de Davi, governaria o povo, seria grande até os confins da terra. E seria a própria expressão da paz prometida. Mas o livro ainda precisa responder a uma pergunta. Depois de todo esse pecado, como Deus poderá restaurar um povo tão infiel? A resposta não estará na capacidade do povo de se tornar perfeito sozinho. Ela estará no caráter do próprio Deus. Miqueias terminará olhando para Deus e celebrando sua misericórdia, seu perdão e sua fidelidade à aliança. E é justamente essa revelação que veremos na última parte do livro. Miqueias termina sua mensagem olhando para além do juízo e da corrupção do presente. Depois de denunciar o pecado, anunciar a disciplina e apresentar a promessa do rei que viria de Belém, o profeta termina mostrando que a última palavra de Deus não será o juízo, mas a restauração. Deus reunirá seu povo. O remanescente será preservado. As nações serão confrontadas e, finalmente, Deus estabelecerá a sua justiça. Isso não significa que o pecado tenha sido ignorado. O juízo anunciado anteriormente continua sendo real. Mas Miqueias mostra que o juízo não é o destino final daqueles que pertencem às promessas de Deus. O profeta, então, apresenta uma das mais belas descrições da misericórdia divina em todo o Antigo Testamento. Ele pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? A resposta está naquilo que Deus faz. Ele perdoa a iniquidade, não permanece para sempre irado e tem prazer na misericórdia. Aqui encontramos uma revelação extraordinária do caráter de Deus. Deus é santo e julga o pecado,
mas também é misericordioso e perdoa o pecador. Essa misericórdia não significa que Deus simplesmente ignore o pecado. O livro inteiro mostrou que Deus leva a injustiça a sério. A misericórdia de Deus é ainda mais impressionante justamente porque Ele é santo e justo. Miqueias diz que Deus lançará os pecados do seu povo nas profundezas do mar. A imagem transmite a ideia de uma remoção completa. Deus não apenas diminui a culpa, Ele promete tratar definitivamente a transgressão daqueles a quem perdoa. E então, o profeta termina voltando à promessa feita aos patriarcas. Deus mostrará fidelidade a Jacó e misericórdia a Abraão, conforme havia jurado aos antepassados. Isso é fundamental. A esperança de Israel não está na sua própria fidelidade. Está na fidelidade de Deus. O povo falhou com a aliança, mas Deus permanece fiel às suas promessas. E aqui Miqueias se conecta profundamente com toda a história que estudamos até agora. Deus prometeu a Abraão uma descendência e uma bênção para as nações. Prometeu a Davi uma linhagem real. Preservou seu povo durante o exílio e a dispersão. Agora promete um rei que virá de Belém e conduzirá o remanescente. A história continua avançando. Mas Miqueias também deixa claro que a restauração envolve transformação. O futuro governo do rei não será simplesmente uma repetição da antiga monarquia. Deus estabelecerá uma nova realidade de justiça e paz. As nações aprenderão os caminhos do Senhor. As armas serão transformadas. Os povos buscarão a instrução de Deus. A esperança de Miqueias, portanto, não é apenas nacional. Ela possui uma dimensão universal. O Deus de Israel é o Deus das nações. Seu governo alcançará os povos. Sua justiça alcançará a terra. Sua paz será estabelecida pelo Rei prometido. E tudo isso aponta para Cristo. Jesus é o Rei que nasce em Belém. É o descendente de Davi. É aquele que anuncia o reino de Deus. É aquele que oferece verdadeira paz. É aquele que reúne pessoas de diferentes povos em um único povo de Deus. E através de sua obra, Deus começa a cumprir a promessa de redenção que atravessa toda a Escritura. Mas Miqueias também nos deixa uma lição sobre a verdadeira fé. Deus não deseja apenas sacrifícios, cerimônias ou palavras religiosas. Ele deseja pessoas que pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com Ele. Essa mensagem permanece extremamente importante. A verdadeira relação com Deus transforma a maneira como tratamos as outras pessoas. A fé não pode permanecer apenas no discurso. A adoração precisa alcançar a vida. A justiça precisa alcançar nossas decisões. A misericórdia precisa alcançar nossos relacionamentos. A humildade precisa caracterizar nossa caminhada com Deus. Assim, podemos resumir a revelação de Deus em Miqueias através de algumas verdades. Deus é santo, por isso julga o pecado. Deus é justo, por isso confronta a corrupção e a opressão. Deus é misericordioso, por isso perdoa o pecador. Deus é fiel, por isso mantém suas promessas. Deus é soberano, por isso conduz reis, povos e acontecimentos. Deus é redentor, por isso prepara um rei que trará salvação e paz. E talvez a grande mensagem de Miqueias possa ser resumida assim: o Deus que julga a injustiça é o mesmo Deus que se compadece do pecador, preserva seu povo, cumpre sua aliança e envia o Rei prometido para estabelecer justiça e paz. Miqueias nos deixa, portanto, diante de uma esperança que ultrapassa seu próprio tempo. O pequeno vilarejo de Belém se tornará o lugar de onde virá o grande rei. O remanescente será reunido. As nações serão alcançadas. Os pecados serão perdoados. E a misericórdia de Deus triunfará. Assim, mais uma vez, vemos que os profetas não estão apenas anunciando acontecimentos futuros. Eles estão revelando quem Deus é. E o Deus que encontramos em Miqueias é o Deus santo, justo, misericordioso e fiel, que continua conduzindo sua história em direção ao cumprimento definitivo de suas promessas em Cristo.